Faça o bem. Deus te chamou para fazer a diferença. Não importa onde você esteja, você é resposta de Deus. Segundo Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: Nada, apenas um pouco de azeite. Ele disse: Faça o seguinte: percorra sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe-a de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos e, à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu: Acabaram, não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse: Venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Ali, uma mulher rica insistiu em que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido: Tenho certeza de que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeiras e uma lâmpada, para que quando ele vier possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse a seu ajudante, Geazi: Chame essa sunamita, quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela: Você tem feito muito para nos acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Não, não há nada. Estou satisfeita e feliz com minha família. Eliseu conversou com Geazi: Precisamos fazer alguma coisa por ela, mas o quê? Geazi disse: Veja, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eliseu disse: Chame-a aqui. Ele a chamou, ela veio e ficou de pé na entrada do quarto. Eliseu disse a ela: A essa hora, daqui 1 ano, você estará amamentando um filho. Ela exclamou: Ó meu senhor, homem de Deus, não dê falsas esperanças à sua serva. Mas a mulher concebeu e 1 ano depois teve um filho, como Eliseu tinha predito. O menino cresceu. Certo dia ele acompanhou seu pai, que estava trabalhando na colheita. De repente o menino gritou: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai ordenou a seu escravo: Leve o menino de volta para a mãe dele. O escravo carregou o menino nos braços e o levou para a mãe. Ele ficou nos braços dela até o meio-dia e morreu. Ela o levou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e deixou o corpo ali. Em seguida, chamou o marido e disse: Mande um dos escravos trazer uma jumenta para que eu vá me encontrar com o homem de Deus. Volto assim que puder. O marido estranhou. Mas por que agora? Hoje não é dia sagrado, nem lua nova, nem sábado. Ela respondeu: Não faça perguntas, eu preciso ir agora, confie em mim. Ela selou a jumenta e disse ao escravo: Vá na frente, o mais rápido que puder. Se estiver muito rápido, eu aviso. Assim ela foi e encontrou o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geazi: Veja lá, é a sunamita, vá depressa e pergunte: O que aconteceu? Está tudo bem? Como está seu marido e seu filho? Ela respondeu: Está tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus no monte, ela se jogou ao chão e agarrou os pés dele. Geazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus disse: Tudo bem, deixe-a. Não vê que ela está aflita? Mas o Eterno não me mostrou o motivo de sua angústia. Ela perguntou: Por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Eu não disse: Não dê falsas esperanças à sua serva. Ele ordenou a Geazi: Não perca tempo, pegue meu cajado e corra o mais depressa que puder. Se encontrar alguém, nem se preocupe em cumprimentar.
Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. A mãe do menino disse: assim como vive o Eterno e como você vive, você não me deixará para trás. Então Geazi permitiu que ela fosse à frente e a seguiu. Mas Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. No entanto, ele não deu sinal de vida. Geazi voltou a Eliseu e disse: o menino nem se mexeu. Eliseu entrou na casa e encontrou o menino estirado, morto, sobre a cama. Ele entrou e fechou a porta, ficando só os dois no quarto. Eliseu orou ao Eterno e deitou na cama sobre o menino, boca a boca, olho a olho, mãos com mãos. Com ele, deitado assim, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois voltou a se deitar sobre o menino. O menino começou a espirrar. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: traga. Ela se prostrou aos pés de Eliseu com o rosto em terra, num misto de reverência e espanto. Depois abraçou seu filho e saiu com ele. Eliseu partiu e foi para Gilgal. Havia fome ali. Enquanto conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante: ponha uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar algumas ervas. Ele encontrou uma trepadeira de frutas silvestres, apanhou alguns frutos e encheu a capa com eles. Voltou, cortou-os e os misturou no ensopado, mesmo que ninguém soubesse que tipo de planta era. Quando ficou pronto, o ensopado foi servido para os profetas. Eles começaram a comer, mas gritaram: a comida está contaminada, ó homem de Deus! Ninguém mais pôde comer. Eliseu pediu: dei-me um pouco de farinha. Ele jogou a farinha no ensopado. Em seguida ordenou: agora sirvam aos homens. Eles comeram e passaram bem. Não havia mais problema algum com o ensopado. Certo dia, um homem chegou de Baal-Salisa. Estava trazendo 20 pães frescos assados com grãos do início da colheita e algumas maçãs para o homem de Deus. Eliseu disse: distribua a comida para estas pessoas. Seu ajudante disse: para 100 homens não é o suficiente. Eliseu respondeu: faça assim mesmo. O Eterno diz que será suficiente. De fato, foi o bastante. Ele serviu a comida, eles comeram e ainda sobrou. Segundo Reis 5. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse: você deve ir. Mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Naamã entregou a carta ao rei de Israel. Ela dizia: quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Naamã, para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia: por acaso sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga? Isto sim. Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele: por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim, para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem: vá ao rio Jordão e mergulhe ali 7 vezes. Sua pele será curada e renovada. Naamã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Abana e Farfar em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos sairia limpo. E foi embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o Senhor não o faria?
por que não acatar esta simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do Eterno de Deus. A pele dele foi restaurada. Ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus com sua comitiva, parou diante dele e disse: Agora tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Agradecido, ele quis dar um presente a Eliseu. Mas o profeta disse: Assim como vive o Eterno a quem sirvo, não receberei nada de você. Naamã insistiu, mas ele não aceitou. Naamã disse: Já que você não aceita nada, deixe-me levar 2 burros carregados com a terra daqui, porque não vou mais oferecer sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Eterno. Só peço que ele me perdoe uma coisa. Quando meu senhor o rei, apoiado em meu braço, quiser entrar no santuário de Rimom para adorá-lo, e eu tiver que me curvar diante dele, que o Eterno me perdoe por isso. Eliseu disse: Tudo ficará bem. Vá em paz. Naamã não estava muito longe quando Geazi, ajudante de Eliseu, pensou: Meu senhor deixou Naamã, aquele arameu, ir embora e não aceitou nenhuma gratificação. Assim como vive o Eterno, vou atrás dele para receber alguma coisa. E correu para alcançá-lo. Naamã o viu correndo e desceu no carro para cumprimentá-lo. Alguma coisa errada? Geazi respondeu: Não há nada errado, mas aconteceu um imprevisto. Meu senhor me mandou dizer: 2 moços dos discípulos dos profetas acabaram de chegar das montanhas de Efraim. Ajude-os com 35 quilos de prata e 2 trocas de roupas finas. Naamã disse: Certamente, pode ser 70 quilos? Naamã insistiu. Pôs o dinheiro em 2 sacos e entregou as 2 trocas de roupas. Chegou a oferecer 2 homens para ajudá-lo a carregar os presentes. Quando chegaram à colina onde morava, Geazi pegou os presentes, guardou-os dentro de casa e despediu-se dos homens de Naamã. Depois disso, voltou para a casa do seu senhor. Eliseu disse: Então, o que você andou inventando, Geazi? Respondeu: Nada, senhor. Eliseu disse: Você não sabia que eu estava presente em espírito com você quando aquele homem desceu do carro para cumprimentá-lo? Acha que é hora de você se preocupar com você mesmo, enchendo-se de presentes? A doença de pele de Naamã contaminará você e sua família para sempre. Geazi foi embora e quando saiu sua pele já estava branca e escamada. Segundo o Rei 6. Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: Como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão, de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse: Podem ir. Um deles disse: Não quer ir conosco? Eliseu prontificou-se: Por que não? Ele os acompanhou, chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava a madeira quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. Ele exclamou: Ah, meu senhor, justo o machado que era emprestado. O homem de Deus disse: Onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no local em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse: Pode pegar. O moço retirou o machado da água. Certa vez, quando o rei da Assíria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Estas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Assíria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou: Quem está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Um dos seus oficiais disse: Ninguém, meu senhor. É Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor diz, até o que o Senhor fala em segredo no seu quarto. O rei ordenou: Descubram onde ele está. Vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã. Mais que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. De manhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos e carros cercando a cidade. O moço exclamou: Ah, meu senhor, o que vamos fazer? Ele disse: Não se preocupe, estamos em maior número que eles. Eliseu orou:
Ó Eterno, abre os olhos deles para que veja. Os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram, Eliseu orou ao Eterno: faz que estes homens fiquem cegos. Eles ficaram cegos como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles: vocês vieram ao lugar errado. Não é esta a cidade que procuram. Venham, vão levá-los ao homem que estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entravam na cidade, Eliseu orou: ó Eterno, abra os olhos deles, para que vejam onde estão. O Eterno abriu os olhos deles, e quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu: meu pai, devo massacrá-los? Eliseu respondeu: não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu senhor. Depois desse incidente, as tropas da Síria não perturbaram mais Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. Os preços dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Por uma tigela de vegetais, pagavam-se 5 peças de prata. Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade. Uma mulher gritava: socorro, majestade! Ele respondeu: se o Eterno não a socorrer, como eu vou poder? Por acaso tenho trigo ou vinho? Mas o rei perguntou: qual é seu problema? Ela respondeu: esta mulher me propôs: dê seu filho hoje para o comermos, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse: é a sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa. Como estava andando sobre o muro, todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou: Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Eliseu estava em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei já tinha enviado alguém para matá-lo. Mas antes de o executor chegar, Eliseu disse às autoridades: vocês sabem que aquele assassino acabou de enviar alguém para cortar a minha cabeça? Prestem atenção. Quando o executor chegar, tranquem a porta. Vocês não estão ouvindo os passos de seu senhor atrás dele? Enquanto falava, o rei apareceu acusando: esta calamidade vem do Eterno. O que mais eu poderia esperar do Eterno? Novo Testamento. Lucas 24, do 33 ao 56. Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo. O mestre ressuscitou. Simão o viu. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou: não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Ele perguntou: vocês têm comida aqui? Eles trouxeram peixe que havia assado, e ele comeu o peixe na presença de todos. Em seguida, ele declarou: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinham de se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora o que está escrito, que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia. E uma mudança radical de vida, por meio do perdão de pecados, é proclamada em seu nome a todas as nações. Começando aqui em Jerusalém, vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto.
Depois ele os levou para fora da cidade até perto de Betânia. Levantando as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, foi elevado aos céus. Eles se ajoelharam, adorando, voltando para Jerusalém, explodindo de alegria, e passavam todo o tempo no templo, louvando a Deus. Amém.